Oi, pessoal, tudo bem? Esta é mais uma videoaula da disciplina História do Pensamento Econômico 1, disciplina obrigatória, oferecida pelo Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Como vocês já sabem, eu sou o professor da disciplina, Ricardo Luiz Chaves Feijó. Esta é a nossa 23ª videoaula, cujo tema é o grande economista clássico do século XIX, Davi Ricardo. Esta é a segunda e última aula sobre Ricardo, portanto, continuação do que tínhamos visto a respeito deste importante autor. Continuando a exposição, vimos que Ricardo desenvolve uma teoria do valor que vê no trabalho incorporado a causa fundamental dele. A partir dessa perspectiva básica, Ricardo desenvolve essa teoria, mostrando que o valor depende da composição do capital, entre capital fixo e capital circulante, e também da duração do capital. Portanto, essa teoria revela-se nesse desenvolvimento mais sofisticada do que parecia à primeira vista. Basicamente, o valor depende do trabalho incorporado, mas depende também da composição do capital e da sua duração. Portanto, os valores de troca relativos passam a depender dos rendimentos. Vimos na última videoaula como o salário e lucro, geralmente a curto prazo em relações opostas, né? Como essas formas de rendimento afetam o valor de troca, o valor relativo das mercadorias. Portanto, os rendimentos afetam o valor, né? Embora o próprio Ricardo tenha dito, né, no começo do capítulo, né, que o valor depende só do trabalho incorporado, mas tem esse efeito, tá? Porque variações desses rendimentos afetam o valor relativo exatamente pelo fato da produção ocorrer numa composição de capital, numa estrutura de capital distinta entre um caso e outro, tá? Qualquer mercadoria, em relação a outras mercadorias, está sujeita à oscilação em seu valor, mesmo que tenha empregado uma quantidade fixa de trabalhadores em certo período. Mesmo que o trabalho incorporado seja o mesmo. Tá? Mudanças nos rendimentos podem alterar o preço relativo das mercadorias em questão. A questão que Ricardo investiga é se é possível uma medida de valor invariável. Esse é o tema da seção 6. Escreve Ricardo: quando o valor relativo dos bens se altera, seria interessante dispor de meios que indicassem quais os que descem e quais os que sobem em valor real. Será que existe uma medida de valor invariável? Será que o dinheiro ouro, né, o dinheiro na sua representação áurea, tem uma quantidade de valor invariável? Certamente que não, né? Porque a quantidade de trabalho incorporado na fabricação, na extração, né, no derretimento, digamos assim, na fundição do ouro, esse trabalho incorporado também está sujeito a variações. Então, parece que o próprio valor do ouro se altera, né? Como já tinha reconhecido o próprio Adam Smith. Então, como fazer para averiguar se o valor de um bem aumenta e o outro diminui? O que nós temos são mudanças de preços relativos, mas como estabelecer, né, que bem desce, né, de valor e que bem tem o seu valor real crescendo? Ricardo se pergunta: é possível comparar os bens com um padrão de valor invariável, sendo que esse próprio padrão não estaria sujeito a nenhuma das flutuações que afetam os outros bens? Ricardo responde que não existe esse bem, tá? Não é possível oferecer esse padrão, mesma moeda metálica, moeda de ouro, não tem o seu valor invariável, tá? Mesmo se a produção de moeda metálica consumisse sempre a mesma quantidade de trabalho, a moeda ainda assim estaria sujeita a variações derivadas de mudanças salariais devido às diferentes proporções de capital fixo e capital circulante. Como a estrutura de capital, né, no próprio setor extrator de ouro, né, não é igual, né, a estrutura de capital, ou seja, a proporção entre capital fixo e capital circulante, e a duração do capital nos outros setores da economia, mudanças de salário e lucro podem afetar o valor relativo da moeda, tá? Mesmo que ela consuma a mesma estrutura de trabalho. Como nem todos os setores, nem todos os produtos, né,
são produzidos com a mesma composição de capital que o setor extrator de ouro, então não se pode assegurar, mesmo que o trabalho incorporado fique constante, que o valor da moeda metálica não varie. Ricardo diz, né? A moeda está sujeita a variações derivadas de mudanças salariais, salário e lucro, portanto, devido às diferentes proporções de capital fixo e circulante, escreve Ricardo, necessárias não só para produzir, como para se obterem os outros bens cuja alteração de valor desejamos calcular. Ricardo investiga, então, a possibilidade, ao menos teórica, de uma medida invariável do valor. Não seria o ouro, né? O ouro não é produzido com a mesma composição de capital dos outros bens, nem utiliza capital fixo e capital circulante na mesma proporção, né? E o capital fixo, mesmo que a proporção fosse a mesma, o capital fixo não seria necessariamente de igual duração, não levaria o mesmo tempo para ser colocado no mercado. A importante questão da necessidade de uma régua inflexível para se medir valor, de uma medida de valor invariável, um valor que não dependa da divisão do produto social, ou seja, dos rendimentos, essa questão não é respondida por Ricardo, ele deixa em aberto, tá? E os seguidores de Ricardo, principalmente os seguidores de Marx, né, na linha dos ricardianos de esquerda, digamos assim, vão atacar essa questão e oferecer algumas propostas de solução ao longo do século XX, como o modelo de medida invariável do valor do Piero Sraffa, o grande economista italiano do século XX. Voltemos à discussão da relação entre salário e lucro. Estamos agora na seção 7, na qual Ricardo discute algo mais sobre a natureza do dinheiro e argumenta que, como o valor do dinheiro é variável, não se pode estabelecer uma relação mecânica direta e inversa entre variações de salários e de lucros. Aquela questão, né? Já havíamos dito que a relação inversa entre salário e lucro ocorre mais no curto prazo. Um outro aspecto que eu chamo a atenção aqui é que o próprio fato do valor, né, de não existir uma medida invariável do valor, né, o próprio fato do valor ser variável, tá certo? Dependendo dos rendimentos, faz com que a relação entre salário e lucro não ocorra necessariamente de maneira inversa. Tá? Ou seja, se uma queda de lucro também estiver afetando os valores relativos, isso não necessariamente implicará um aumento de salário. Então, o Ricardo sofistica, detalha, refina a sua abordagem, tá certo, nesta sessão. A questão da distribuição dos rendimentos, como são formados salários, lucro e renda da terra. Bom, já está assentada a teoria do valor de Ricardo, bastante interessante e revolucionária, tá certo? Agora, Ricardo se lança a examinar a questão central, né, que ele se coloca logo no início da obra, né, como tema central dos princípios de economia, política e tributação, que é analisar como os rendimentos são distribuídos na sociedade, que é o tema dos próximos capítulos, a partir do capítulo 2 dos princípios. Ricardo disse que é melhor entender o lucro como sendo determinado como resíduo, né? Ou seja, uma vez determinados os valores, né, e uma vez conhecido o salário e a renda da terra, o lucro pode ser obtido como um resíduo nessa soma. Então, é melhor atacar o problema da distribuição analisando os outros dois termos da equação. Ou seja, como seriam determinados salários e renda da terra. Comecemos pela teoria de salários de Ricardo. Ricardo toma emprestado a teoria da população de Malthus e diz que há um salário real de equilíbrio que mantém o nível da população estacionário, e esse salário real de equilíbrio corresponde a um nível mínimo de subsistência. Tá? Então, se o salário estiver acima desse nível de subsistência, a população cresce, aumenta a oferta de mão de obra, o que no mercado de trabalho acaba reduzindo o salário. Se o salário estiver abaixo desse nível de subsistência, as famílias vão se tornando menores, a entrada de novos trabalhadores é reduzido numa geração seguinte, né? Há escassez de mão de obra, o que faz os salários aumentarem. Então, há um mecanismo, né, em parte de mercado, em parte demográfico, que faz com que os salários se estacionem no nível de subsistência. Note que essa não é exatamente a teoria de Adam Smith, né? O Smith está dizendo que quando há mais capital do que oferta de mão de obra, o salário tende a aumentar. Quando a taxa de expansão do capital é superada pelo crescimento da população, o salário tende a diminuir. Mas Smith, no caso, Smith não determina exatamente qual seria o nível da taxa natural de salários, né?
Ricardo está pontuando de uma maneira muito clara, né? O salário é um nível de subsistência. Agora, o que significa subsistência? Aí ele deixa em aberto o significado disso. Se é simplesmente um mínimo fisiológico para não matar a população de fome, ou a subsistência requer um padrão de vida mínimo digno, né? O que é esse nível de subsistência? Tá? Não há muito o que comentar dessa hipótese, né? Ela foi muito contestada na época, tá? E a ideia era um pouco solta. Tá? O próprio Marx, por exemplo, né, como discípulo de Ricardo, ele vai criticar essa teoria de salário e Marx critica muito fortemente a teoria da população de Malthus. Ricardo, que discordava de Malthus em muitos outros aspectos, né, nesse ponto ele é um seguidor de Malthus, né? Quer dizer, ele aceita e incorpora na teoria econômica a hipótese demográfica do seu amigo. Tá? Então, há um grau de imprecisão nessa ideia. Né? Ricardo falava que esse mínimo de subsistência não era um mínimo fisiológico para a sobrevivência e que correspondia a certo padrão de vida da classe dos trabalhadores, né? Que era dado por condições históricas locais, ou seja, variava de país para país, de acordo com o momento histórico. Tá? Estava ligado aos hábitos e ao costume de cada sociedade. Então, o salário não pode sair desse mínimo histórico e social de subsistência. Como eu já expliquei, se o salário estiver acima desse mínimo, a população trabalhadora cresce, tá? Ok? E a população trabalhadora crescendo, né, aumenta a entrada de mão de obra no mercado de trabalho, reduzindo o salário lá na frente. E no curto prazo, né, quando o salário cresce, ou seja, fica acima de um mínimo de subsistência, né, significa que as taxas de lucro são menores, porque existe um trade-off, né, uma relação inversa entre salário e lucro no curto prazo. Então, o salário acima desse mínimo produz uma queda na taxa de lucro. Né? Ok? E, ao mesmo tempo, vai gerar um excedente de trabalho na geração seguinte. Tá? Olha só o efeito que ocorre. Né? Então, você tem um excesso de trabalho na geração seguinte, que tende a reduzir os salários. Né? E, além disso, né, a queda da taxa de lucro, né, no curto prazo pode reduzir o acúmulo de capital, né, pode reduzir a procura de trabalho, tá certo? No período seguinte. Tá? Ok? Então, pode ser que reduza a demanda de mão de obra, tá certo? Na data seguinte, ao mesmo tempo que há um aumento na oferta de mão de obra, ou seja, reduzindo ainda mais os salários. Então, há um efeito duplamente perverso. Tá? Então, de fato, se o salário se descolar indo acima do nível de subsistência, há uma pressão muito forte por parte do próprio capital, dos investidores e de parte da população trabalhadora, que se torna supranumerária, como diria Marx, né, que se torna excedente. Tudo isso pressiona para que os salários voltem aos níveis de subsistência. Essa é a teoria de salário de Ricardo, portanto. Tá? Vamos ao outro componente da equação dos preços, a explicação do outro rendimento básico, que é a renda da terra. Okay? É uma teoria bastante sofisticada, original. Ricardo tem um grande mérito por essa teoria e vamos analisá-la em detalhes. Ricardo trabalha com a hipótese de livre concorrência. Significa que há perfeita arbitragem entre os mercados. Significa que as taxas de salário e as taxas de lucro tendem a se igualar entre diferentes setores. No caso da agricultura, significa que em todas as fazendas, né, se pratica a mesma taxa de lucro, né, e o mesmo nível de salário. Tá? Então, a mesma taxa de lucro se impõe em diferentes propriedades rurais. De onde que surge a renda da terra? Ricardo diz, está associada à escassez de terras e à diferenciação das produtividades entre as diferentes fazendas. No capítulo 2 dos princípios de economia política e tributação, o Ricardo começa definindo a renda da terra. Como? Nas palavras dele, a porção do produto da terra paga ao seu proprietário pelo uso das forças originais e destrutíveis do solo. Então, essa é a definição de renda da terra. Tá? E o que são essas forças originais e destrutíveis do solo? São as propriedades naturais do solo. É aquilo que a natureza oferece. Não é um pagamento pela utilização do capital empregado para melhorar a qualidade da terra ou de qualquer instalação, né, presente na propriedade rural. Não, é o pagamento pelo uso das forças naturais da terra.
As leis que determinam a formação desse rendimento, ou seja, a renda da terra, e as leis do lucro são muito diferentes. Tá? Se o país fosse dotado de terras disponíveis, igualmente ricas e férteis, não seria cobrada a renda da terra. A renda aparece, diz Ricardo, a partir da diferença de qualidade das terras. É essa diferença que dá origem à renda. E a renda é regulada pela magnitude dessa diferença. Tá? Um exemplo numérico para ilustrar essa ideia básica. Supondo-se a existência de 3 faixas de terra, para simplificar, em que se emprega a mesma quantidade de fatores produtivos, o mesmo capital físico aqui, né? E pela diferença de fertilidade das terras, o resultado, né, do emprego dessa quantidade de capital físico, né, é a produção de 100, 90 e 80 unidades de cereais. A renda da terra seria o excedente acima dos custos básicos de produção na terra de pior qualidade das que foram ocupadas. Tá? A renda da terra é o excedente acima dos custos básicos de produção na terra de pior qualidade das que foram ocupadas. Tá? Então, todo o excedente em relação à terra de pior qualidade é pago na forma de renda da terra. Vamos a essa ilustração, né? Eu represento aí 3 faixas de terra no modelo de Davi Ricardo. Tá? Essa faixa, o círculo central, né, cujo resultado foi 100, portanto essa é a terra mais produtiva, mais fértil. Uma faixa que dá um retorno de 90 e uma faixa cujo retorno é 80 unidades de cereais. O que está acontecendo? Então, a terra marginal, essa que produz 80, essa não paga renda. As terras mais produtivas, que produzem 90 e 100, pagam renda. E o pagamento de renda, em termos de unidades de cereais, é exatamente a diferença de produtividade da terra mais fértil, que é a terra inframarginal, em relação à terra marginal menos fértil. Então, a primeira terra inframarginal paga 10 de renda, que é 90 menos 80. E a segunda paga 20 de renda, que é 100 menos 80. A renda da terra, portanto, é o excedente acima dos custos básicos de produção na terra de pior qualidade das que foram ocupadas. O produtor da terra marginal, que produziu apenas 80 unidades, vende o cereal a um preço que deve cobrir salários e lucros normais. Tá? Então, as 80 unidades, né, produzidas na terra marginal, ela gera um preço de venda que cobre exatamente as componentes salário e lucro normal, porque não há pagamento de renda na terra marginal. Tá? Esse preço, que é igual a salário e lucro normal, regula o valor na venda do produto das outras faixas mais internas, porque é commodity, não há diferença de preço. Tá? E a gente não está falando de custo de transporte, que a terra marginal é mais distante, a gente está levando em conta só esse efeito da produtividade da terra. Tá? Então, nas faixas mais internas, o rendimento total, né, cobre salário e lucro, né, e além disso cobre uma outra componente que é a própria renda da terra. Tá? Então, as terras inframarginais elas pagam renda, salário e lucro. A terra marginal paga apenas salário e lucro. Todos os produtos, né, essas commodities idênticas, homogêneas, são vendidas ao mesmo preço no mercado. Tá? Esse preço cobre apenas salário e lucro, mas note, como a produção é maior na terra marginal, né, portanto vai ter um rendimento maior, porque o produtor na terra inframarginal, né, o produtor da terra inframarginal, ele conduz mais mercadorias ao mercado. Né, então ele tem um rendimento maior no mercado. E esse ganho de rendimento em relação ao que ocorre na terra marginal, essa diferença de rendimento remunera exatamente a renda da terra. Então, salários, lucros e os preços são homogêneos entre as diferentes terras, dada a hipótese de livre concorrência e intensa arbitragem entre mercados. Portanto, aparece um resíduo excedente nas terras de qualidade superior, que produzem mais. E esse resíduo dá origem ao pagamento da renda da terra, que equivale ao seu valor in natura. Essa renda expressa em unidades de cereal, de trigo no caso, é simplesmente a diferença do valor, né, em natura, a diferença física. Né? Então, paga-se 20 de renda no círculo central e 10 de renda na faixa intermediária. E a terra marginal não percebe renda.
Esse é o fenômeno básico da renda gerado por diferenças na fertilidade do solo, na qualidade do solo. Um outro fenômeno em que Ricardo discute a formação de renda é pelas diferenças na aplicação do capital, recorrendo à lei dos rendimentos decrescentes da microeconomia. Então, há diferenças nas forças produtivas da terra, que também regulam a renda, no caso em que a faixa de terra é ocupada em quantidades cada vez maiores de capital. Então, esse fenômeno esse fenômeno que origina a renda não está associado às diferenças de fertilidade entre terras distintas. Ele está associado aos rendimentos decrescentes do capital. Por exemplo, eu vou de K a 2K unidades de capital aplicado. Vamos supor que o produto aumenta 85%. Na primeira unidade de capital, aumentava 100%. Então, na primeira unidade, K, o produto aumentou 100%, mais uma unidade de K, ou seja, indo de K a 2K, o produto aumentou 85%. Portanto, agora aumentou menos. O Ricardo vai dizer, paga-se uma renda de 15% do produto associada ao primeiro lote de capital. Porque o primeiro lote de capital é 100%, o segundo é 85%. Né? Okay? Então, o capital está associado ao aumento de produtos de 100 unidades, digamos assim. Tá? A segunda aplicação do capital está associada ao aumento de produto de 85 unidades. Então, a primeira aplicação de capital, não a primeira terra, mas a primeira aplicação de capital pagaria uma renda de 15%, ou de 15 unidades nesse exemplo. Tá? Então, também os retornos decrescentes nas aplicações do capital faz com que as terras, no caso as terras com cultivo menos intensivo, com menos capital, portanto com maior retorno por unidade de capital, faz, portanto, que essas terras paguem uma renda exatamente por esse critério. Né? Não é a diferença de fertilidade, mas é a diferença no rendimento do próprio capital aplicado. Ok? Portanto, a renda deve ser explicada, né, a partir desse mecanismo. Com terras de pior qualidade ou de uso mais intensivo, quer dizer, são os dois fenômenos que dão origem à renda, né? Paga-se mais renda, e além disso, né, porque aumenta o diferencial de produtividade, ou aumenta a necessidade de aplicação de capital, né? Então, surge o fenômeno dos rendimentos decrescentes, portanto, de pagamento de renda, tá certo? Então, veja, o que está ocorrendo é o uso de terras de qualidade cada vez pior, né, associado ao aumento da renda, ou de qualidade de fertilidade pior, ou de menor rendimento do capital pela aplicação mais intensiva de capital. Ou seja, a produtividade dos fatores vem diminuindo. Né? Então, se você olha a terra marginal, essa terra marginal, à medida que vai se expandindo, ou seja, que novas terras marginais vão sendo incorporadas, ela é cada vez menos produtiva. Né? Como o preço fundamental é regulado pela quantidade de trabalho incorporada, então terra mais produtiva significa que é necessário incorporar mais trabalho nela, portanto o preço aumenta. Com a progressão do uso da terra, o preço aumenta. Né? Ao mesmo tempo que aumenta o pagamento da renda da terra, o preço, né, da commodity aumenta. Tá? Então, veja, o trigo ele não encarece por causa do pagamento da renda, diz Ricardo, né, nas palavras de Ricardo, mas ao contrário, a renda é paga porque o trigo torna-se mais caro. Tá? O aumento do preço do trigo não é que explica a renda. Né? A renda é paga a renda surge pelas diferenças de produtividade, mas à medida que né, as diferenças de produtividade vão se tornando maior, pela diferença de fertilidade, pelo rendimento decrescente do capital, os preços também vão se tornando maior, por um outro motivo. Por um outro motivo que não tem nada a ver com a renda. Os preços se tornam maior porque a quantidade de trabalho incorporado em terras menos produtivas ou em rendimentos menores do capital torna-se cada vez maior. Né? É necessário incorporar mais trabalho para cada unidade produzida. Então, na verdade, são coisas que estão ocorrendo simultaneamente. Né? A renda está aumentando, o preço está aumentando. Não é o aumento de preço que explica a renda. Tá? O preço, a renda vai sendo paga, tá certo? Ao mesmo tempo que o trigo torna-se mais caro, mas não há uma relação causal. Voltando à frase, o trigo não encarece por causa do pagamento da renda. Então a renda não é a renda que leva ao aumento do preço do
do trigo. A renda é paga porque o trigo torna-se mais caro, diz Ricardo, e a explicação dessa renda é porque o processo produtivo se torna menos eficiente, o que significa que há mais diferenças de produtividade associadas ao pagamento dessa forma de rendimento. O que determina os preços do modelo de Ricardo? Bom, temos os três componentes, né? Salário, lucro e renda da terra. Né? O preço, que é o mesmo em todas as unidades produtivas, né? Em todas as terras, ele é regulado para olhar o fenômeno de formação dos preços, olha as condições marginais. Né? Olha só, já tem até um raciocínio marginalista, né? Preço vai igual a produtividade marginal, o valor da produtividade marginal, que é uma coisa que vai ocorrer a partir de 1870, 1871, com a Revolução Marginalista. Né? Embora haja autores precursores do marginalismo, como Fontine, por exemplo, na Alemanha, que já examina essa questão de preço com produtividade. Né? Isso está presente também em Ricardo, embora Ricardo não generalize o emprego da técnica marginalista. Tá? Ele está sendo marginalista apenas na teoria da determinação da renda da terra. Então, o preço é determinado pela produtividade da última porção do capital ou da última terra. Né? O preço depende da produtividade do capital. Ok? A renda acaba não sendo um componente dos preços. Né? Porque a renda ela é determinada, tá certo? A partir do comportamento dos preços. Né? Okay? É um aumento de preços, né, produzido pelas condições cada vez mais ineficientes de produção na terra marginal, que faz surgir o fenômeno da renda. Não que o preço é a causa da renda, porque está acontecendo outra coisa simultaneamente. Né? O que faz aumentar o preço também faz gerar renda, que são as diferenças, que é a queda de produtividade e as diferenças de produtividade. O que faz aumentar o preço faz aumentar a renda. O aumento de preço não é a causa do pagamento de renda, mas há fatores comuns que produzem um fenômeno e o outro. Tá? Então, significa que a renda não pode ser pensada como componente de preços. Né? Tá? É porque não é que a renda afeta preço, existe um outro elemento, tá certo? Que afeta simultaneamente preço e renda. Então, a renda não pode ser pensada como componente do preço das mercadorias. Então, o que determina fundamentalmente os preços? Vamos olhar as condições na terra marginal. Né? Depende de duas componentes básicas, né? Sobrou salário e sobrou lucro. Mas mesmo o lucro, né, como a outra componente do rendimento, a gente falou no começo que o lucro seria determinado por resíduo. Né? Então, a gente pode dizer que os preços em Ricardo são determinados basicamente por pagamento de salários, né, dado esse efeito da produtividade marginal do capital, né, e da fertilidade marginal da terra. Então, a gente pode dizer que os preços dependem de salário e produtividade do capital e da terra. Vejamos agora a evolução, né? Vamos olhar o modelo de Ricardo numa perspectiva dinâmica. Vejamos a evolução desses três componentes à medida que a economia cresce, que aumenta a riqueza das nações. Como que evoluem esses componentes? Tá? Como se dá a distribuição dos rendimentos, né, da renda, salário e lucro, com o progresso, né, da riqueza, com a intensificação do processo de acumulação de capital. Vamos ver isso na dimensão temporal, ao longo do tempo. Tá? Portanto, necessitamos articular as teorias ricardianas de salário e renda da terra. Vejamos. À medida que novas inversões de capital são feitas, né, os preços dos alimentos tendem a crescer pela queda da produtividade dos fatores. Com isso, os salários por unidade de capital crescem, mesmo que os salários reais permaneçam constantes no nível de subsistência. A renda, também medida em unidades de capital, cresce acompanhando o volume ampliado de excedentes nas condições inframarginais nas quais o capital é mais produtivo. Vimos que os lucros são obtidos como resíduo. Veja a diferença entre o produto total e os custos em salário e renda da terra. Suponha que essas diferenças sejam dadas. Tá? Os lucros por unidade de capital decrescem porque parcelas dos custos estão se ampliando. Então, se o lucro, dado o preço, se o lucro, dado o rendimento total, tá certo?
associado aos preços. Tá certo? Então, se as parcelas dos custos estão se ampliando, ou seja, se a componente renda da terra, tá, e pagamento de salário tende a crescer, os lucros vão se reduzir. Tá? Mas os lucros se reduzem também porque o produto por unidade de capital é decrescente, né? Dada a fertilidade inferior das terras marginais e dada a lei da produtividade marginal decrescente no cultivo intensivo, né? Dado a lei dos rendimentos decrescentes da microeconomia. Então, o produto decresce, né? Ao mesmo tempo, as componentes de custo, as componentes básicas, renda e salário, aumentam. Tudo isso comprime as taxas de lucro. Portanto, as taxas de lucro tendem a decrescer com o tempo. Aqui está uma representação gráfica do modelo de Ricardo. No eixo horizontal, a gente tem o estoque de capital na sociedade. No eixo vertical, eu estou analisando o comportamento das variáveis em questão por unidade de capital. Sempre em termos de unidade de capital, tá? Para que a ideia fique mais clara. Então, a primeira curva lá embaixo é o salário por unidade de capital. Por que o salário é maior por unidade de capital? Ele vai crescendo à medida que o capital aumenta. Por que isso? Porque o capital se torna cada vez menos produtivo. Então, o custo da cesta básica de sobrevivência vai ficando cada vez maior. Tá certo? Então, o salário nominal por unidade de capital tem que ser maior. Né? Então, essa componente do rendimento ela é crescente ao longo do tempo. Né? Porque o custo de produção da cesta básica dos meios de subsistência vai crescendo à medida que se aplica mais capital ou que se explora terras menos férteis. A segunda componente é a renda. Então, eu vou adicionar verticalmente o salário com a renda. Então, a segunda curva lá em cima é salário mais renda por unidade de capital. Por que está crescendo? Porque o próprio salário por unidade de capital está crescendo e porque a renda também aumenta, porque a renda é dada pelos diferenciais de produtividade. Então, vocês estão vendo a distância vertical dessas duas curvas, é a componente da renda. Tá? Então, tem essas duas componentes fundamentais dos rendimentos e a terceira é o lucro. Né? Então, somando salário, né, renda e lucro, você tem aqui o produto, né, tá certo? O valor do produto por unidade de capital, né, que ele é decrescente. Né? Por que o produto por unidade de capital é decrescente? Porque a produção é cada vez menos, digamos, eficiente, porque a produtividade é decrescente. Tá? Então, decresce o produto, né? Aumenta as duas componentes, então o resíduo, que é o lucro, que é a distância vertical da curva de produto em relação à curva de salário mais renda por unidade de capital, então a distância vertical é o lucro por unidade de capital, que vocês estão vendo que ele é cada vez menor. Tá? Então, o modelo de Ricardo é um modelo que prevê, né, a queda da taxa de lucro na economia. É um modelo pessimista. Não é à toa que a ciência da economia política clássica se tornou conhecida como dismal science, ou ciência triste, no século XIX. Tem essa previsão básica que é bastante pessimista. Antes de comentar algo mais sobre essa visão pessimista, vamos à questão da aula. Na teoria da renda da terra, na teoria da renda de Ricardo, explique por que a renda paga é maior nas terras mais produtivas. Explique também por que o uso cada vez mais intensivo do mesmo lote de terra proporciona renda. Qual a lei de produção fundamental subjacente ao fenômeno da renda da terra? Então, essa é a questão que eu quero que vocês me encaminhem. Portanto, voltamos à conclusão a que chegamos no modelo de Ricardo, que se trata de uma visão pessimista. O lucro por unidade do capital tende a zero com o avanço na acumulação do capital. A taxa de lucro agrícola determina a taxa geral de lucro na economia por arbitragem, as taxas são homogêneas, e sendo assim, também haveria a queda na taxa de lucro na indústria e nos demais setores da economia. A queda de lucro global na economia leva ao estado estacionário, no qual a economia deixa de crescer. Deixa de se investir, o investimento atinge o mínimo necessário apenas para repor o capital, ou seja, o estoque de capital permanece constante. Naturalmente, né, inovações tecnológicas na agricultura, a abertura ao comércio internacional, a queda na lei dos cereais, lembra a temática que inspirou essa análise, né? A queda das barreiras de importação, né, que poderia baratear o preço dos cereais e evitar o aumento salarial, por exemplo, tá certo? Tudo isso pode adiar esse processo de estagnação da economia. Tá? Portanto, há uma visão básica no modelo de Ricardo que mostra que a economia capitalista tende a entrar em processo de estagnação,
né? Mas esse resultado pode ser postergado, por exemplo, abolindo-se a lei dos cereais. Vamos retomar, né, essa análise de Ricardo, desenvolvendo um modelinho muito simples, né, com um pouco de álgebra, tá certo? Vamos deixar de lado as questões monetárias, né, que é a medida monetária dos rendimentos, os rendimentos expressos em moeda. Tá? Para tanto, a gente interpreta Ricardo como modelo de um único produto, para a gente comparar o físico com o valor diretamente. Tá? Dado uma mercadoria com um único produto, que não há questão da expressão monetária dos valores, o modelo pode ser expresso de maneira muito simples. Tá certo? Sendo W o salário e T a quantidade de trabalho incorporado, tá? Ambos em unidade de tempo, né? E sendo R a taxa de lucros, o valor de um bem, usando a teoria do valor de Ricardo, de trabalho incorporado, é a soma dos custos de produção direta mais os custos do capital. Tá? Então, o valor V é W vezes T. Tá? Então, o salário total pago a uma dada quantidade de trabalho incorporado é W vezes T. Né? E mais uma taxa de juros, tá? RW vezes T. Ok? Porque a gente supõe que esse salário tenha sido pago no começo do processo. Né? Tá? Como o resultado da produção só ocorre no final, né? Então, no caso, o capitalista, certo? O proprietário dos recursos, né? Do fundo de salário, digamos assim, ele recebe uns juros por isso. Então, é RWT. Tá? Ok? Então, esse é o custo direto da produção. Agora, tem uma outra componente que é o custo do capital, porque ele contrata trabalhador, mas ele emprega também capital fixo, que é dele. Né? Tá? Então, tem um custo do capital, que é o salário, né, dos que produziram o capital, tem a WTC, tá certo? Mais a taxa de juros, né? Tá certo? Ou taxa de lucro, no caso, né? É a taxa de lucro, tá certo? Que remunera esse adiantamento, então é RWTC, porque são os trabalhadores no setor do capital. E nós vimos naquele exemplo que a gente, na videoaula anterior, em que a gente compara trigo com maquinário, que tem que ter uma taxa de juros aí aplicada também, porque o maquinário, no caso o capital, né, o capital fixo, ele permanece parado ao longo do próximo processo de produção, ou seja, ele é produzido num tempo e depois que ele é produzido, ele não se transforma imediatamente, não é convertido imediatamente em valor. Né? Ele fica parado e ele é empregado, na verdade, ele é empregado na produção, por exemplo, a máquina vai produzir tecidos, tá certo? Então, o proprietário das máquinas recebe uma taxa de juros. Portanto, o que ele recebe no total associado ao capital é essa expressão entre colchetes vezes 1 mais a taxa de juros, porque tem a taxa de juros que incide sobre ela. Então, esse é o valor total do bem, tá certo? Dado por essa expressão, WT mais RWT, fecha colchetes, mais abre colchetes, WTC mais RWTC, fecha colchetes, tudo isso multiplicado, esse último colchetes multiplicado por 1 mais R. Vamos colocar em evidência T, então fica W 1 mais R vezes T, né? Muito fácil. E depois, na segunda expressão, né, que 1 mais R pode ser W, TC coloca em evidência, então aparece 1 mais R, tem aquele 1 mais R fora do colchetes, então fica W, 1 mais R ao quadrado, vezes TC. Tá? Então, dois bens com a mesma composição de capital fixo e capital circulante é aquele em que, veja, esse último trabalho, né, na produção direta do bem, tá? Vamos supor que esteja associado a capital circulante. E o primeiro trabalho, que é associado ao maquinário, na produção do maquinário, está associado a capital fixo. Tá? Então, suponha que a composição entre capital fixo e capital circulante seja a mesma. Ou seja, T' igual a T, T' C igual a TC. Né? Então, nesse caso, teríamos o mesmo valor, né, de V' e V. Tá certo? Ok? Porque se tem a mesma composição do capital e é obtido no mesmo tempo, tá certo? O valor é igual. Okay? Suponha que haja diferenças na relação entre esses capitais. Tá? Então, aí, a relação entre os valores, V sobre V', depende da relação entre essas duas expressões. Né? O primeiro valor é 1 mais RT mais 1 mais R ao quadrado TC. O segundo valor é 1 mais RT', tá? mais 1 mais R ao quadrado T'C. Tá? Portanto, olhando essa expressão, a gente percebe que a relação entre valores depende da taxa de juros.
Tá? Porque você não pode cancelar mais nessa expressão o 1 mais R, tá certo? Porque o T e os T', TC e T', não são iguais. Então, o numerador não é igual a denominador. Então, V não é igual a V'. Então, os dois produtos, né, o valor relativo depende da taxa de juros, conforme se vê nessa expressão. Para tornar mais claro, eu fiz aqui uma rápida simulação em Excel. Né? Suponha que no produto T seja igual a 10, no outro T' é igual a 8. Tá? Nesse primeiro, em que T é igual a 10, o TC é igual a 30, o outro TC' é igual a 32. Tá? Então, olha no setor original, T sobre TC dá 0,33. Né? Olha no outro setor, T' sobre T'C é 0,250. Tá? Portanto, T sobre TC é mais intensivo em capital circulante, né? T' sobre TC é mais intensivo em capital fixo. Tá? Então, o primeiro setor tem mais capital circulante, o setor linha tem mais capital fixo. E aqui está a relação entre os dois valores, V sobre V', tá? À medida que aumenta a taxa de juros. Então, estou fazendo essas variações na taxa de juros e colocando naquela fórmula que mostra a relação entre V e V'. O que acontece com o aumento da taxa de juros? Olha no eixo horizontal, 1 mais R. Com o aumento da taxa de juros, a relação V sobre V' vai se tornando menor. Né? Exatamente por quê? Né? Porque o setor original, o setor que não é o setor linha, tá certo? É mais intensivo em capital circulante. Né? Note que o aumento da taxa de juros, ele favorece o valor relativo do setor que é mais intensivo, né, em capital fixo. E nós já vimos isso na videoaula passada, comparando trigo com produção de maquinário têxtil. Tá certo? Portanto, a relação V sobre V' ela é decrescente exatamente porque aumenta o valor relativo do setor mais intensivo em capital fixo, que é o setor V'. Tá? Então, aí mostra perfeitamente essa relação. Fazendo uma outra simulação agora, tá? Em que, olha, T é 10, T' é igual a 12. TC é 30, T'C é 28. Então, T sobre TC é 0,33, 3. T' sobre T'C 0,429. Agora, T sobre TC é mais intensivo em capital fixo. Tá? O setor linha é mais intensivo em capital circulante. Então, fazendo variar novamente ali estão as simulações feitas nas colunas, né? Então, fazendo variar a taxa de juros, o que vocês estão vendo é que o valor relativo do setor que é mais intensivo em capital fixo cresce com o tempo, que é exatamente o que prevê o modelo de Ricardo. Tá? Então, aqui é um exemplo utilizado dessa forma de como o rendimento, no caso o lucro, afeta o preço relativo, o valor relativo dos bens em questão. Vamos oferecer uma outra formalização. Na verdade, assim, o livro de Ricardo, ele enseja diversas possibilidades de construção de modelos algébricos. Tá? O livro do Dobb, por exemplo, né, que é um livro de HPE bastante matematizado, ele no capítulo de Ricardo ele oferece diversos modelos que são maneiras de interpretar as ideias básicas desse importante pensador analítico. O próprio Ricardo utilizou muito pouco, tá certo, de álgebra, tá certo? Mas como ele era muito analítico, a gente pode facilmente traduzir o pensamento dele em expressões algébricas. Vamos ver a álgebra da teoria da renda da terra de Ricardo. Sejam T e T' quantidades de trabalho utilizadas respectivamente na terra marginal e na terra mais fértil, que é a terra inframarginal. X e X' são as quantidades de cereais produzidas nessas mesmas terras. A produtividade A do trabalho na terra marginal, que é a produtividade menor, é A igual a X sobre T. Né? Ok? Então, a produtividade é medida assim, né? A quantidade de cereal produzida e a quantidade de emprego de trabalho. Então, a produção por unidade de trabalho. Isso dá produtividade, X sobre T. Na terra mais fértil, a gente está usando a expressão linha, né? Então fica A', X' sobre T'. E W é o salário em quantidade de cereais, que é o mesmo salário nas duas terras. Então, o lucro é a produção X menos WT, né? Que é o custo básico, só tem custo de salário, X menos WT. Ou seja, como X é A vezes T, né? Quando tem evidência, então A menos W vezes T. Essa é a taxa esse é o lucro. E a taxa de lucro é A menos W vezes T pelo custo básico, que é WT. Né? Bom, portanto, eu posso cancelar T, distribuir o W, né? Então fica A sobre W menos 1. Então, essa é a expressão da taxa de lucro.
Pela hipótese de arbitragem, né, empregada por Ricardo, o que iguala os rendimentos, então W é W', né, mesma taxa de salário, R igual a R', mesma taxa de lucro. Né? Vamos ver a terra mais fértil, que é a terra inframarginal. Os salários pagos são WT'. Tá? O lucro é a taxa de lucro vezes o custo básico, né, que é o investimento, né, o único investimento, que é o pagamento de salários. Então, a taxa de lucro é RWT'. No lugar de R, eu posso colocar, já temos a expressão da taxa de lucro, A sobre W menos 1. Tá? Então, A sobre W menos 1, WT'. Aí você pode pensar, professor, mas não é o A'? Não. Né? A produtividade do trabalho na terra marginal não seria. Não, mas veja bem, essa aí é a expressão da taxa de lucro. A sobre W menos T é a taxa de lucro da terra marginal, mas a taxa de lucro é a mesma em todas as terras. Então, A sobre W menos 1 também é a taxa de lucro na terra inframarginal, portanto, não precisa do linha. A sobre W menos 1, WT'. Tá? Bom, ok. E isso colocando, distribuindo o W, tá certo? Tá? Então, fica A sobre W vezes W, então dá A menos, aí tem um 1, menos 1 fica menos W, A menos WT'. Tá? Ok? Esse é o lucro. Tá? A renda é a componente do lucro, tá certo? Na terra inframarginal. Tá? A renda que é cobrada na terra inframarginal é o produto dela, que é X', menos o lucro. Esse é o lucro total, né? Que é a taxa de lucro vezes o custo básico em pagamento de salário. X' menos lucro, menos o salário total pago. Então fica X' é a linha vezes T'. Né? Menos lucro é a expressão que a gente acabou vendo do montante de lucro, né? Que é A menos W, T'. O salário total pago é menos WT'. Né? Então, eu posso colocar o T' em evidência, né? Aí o menos W, menos com menos fica mais WT', que cancela com menos WT', essa parte cancela, então sobra apenas a linha menos A vezes T'. Então, olha só, a renda paga depende do quê? Olha o primeiro componente, a linha menos A. O que é? A diferença entre a produtividade na terra inframarginal e na terra marginal, a linha menos A. À medida que ocorre o processo de acumulação no modelo de Ricardo, aumenta exatamente esse fator, a linha menos A, que é a distância de produtividade entre as duas faixas de terra. Né? Portanto, a renda paga na terra mais fértil cresce à medida que acumula o capital ou mais terras vão sendo incorporadas no processo, terras cada vez menos férteis. Tá? Então, mesmo que os salários permaneçam constantes, a massa de salários WT cresce à medida que cresce o número de trabalhadores incorporados. Né? E os lucros totais declinam pela queda da produtividade do trabalho A, que nós vimos. Né? Aumenta a componente de pagamento de renda e reduz o lucro como resíduo. Então, essa é a modelagem da teoria da renda da terra de Ricardo. E aqui está a expressão gráfica, tá certo? Aí vocês estão vendo o aumento da quantidade produzida na terra marginal, tá certo? Aí vocês estão vendo a taxa de lucro, né, decrescente, tá? Okay? O aumento da renda, né, dado o aumento dos diferenciais de produtividade, que é essa curva cor-de-rosa, tá certo? A taxa de lucro é a curva verde decrescente, tá? E aqui o montante total de lucro, ele cresce, mas cresce a taxas cada vez mais baixas, portanto, a curva tem esse formato côncavo, tá bom? Então, essa é a representação dinâmica de como evolui a trajetória da distribuição no modelo de Ricardo. Bonito, né? Algumas considerações finais antes de terminar a exposição de Ricardo, tá? A exposição da teoria da distribuição de Ricardo tem outros aspectos que a gente vai tratar daqui a pouco, tá? Então, essa é a teoria básica do crescimento econômico e da distribuição dos rendimentos para Ricardo. Tá? Como indica o título completo da obra, né, Princípios de Economia Política e Tributação, questões de política tributária são bastante discutidas ao longo do livro. Tá? Ricardo, basicamente, na questão tributária, estava preocupado com o efeito da incidência de impostos, principalmente o efeito dos impostos sobre o lucro e sobre o crescimento da economia. Ricardo discute o que define a capacidade de pagamento de impostos de um país, diz que essa capacidade depende do valor monetário dos rendimentos de cada cidadão e do valor monetário das mercadorias que ele habitualmente consome. Tá? Então, depende da estrutura de rendimento e de custos de cada cidadão, isso que determina a capacidade de pagamento de impostos. E se os impostos forem excessivos, ele pode prejudicar a dinâmica da economia, pode reduzir a taxa de crescimento da riqueza das nações.
Para concluir, vamos enfatizar a famosa teoria do comércio exterior de Ricardo, conhecida como teoria das vantagens comparativas, que é outro tema importante que desejamos destacar na obra de Ricardo, nos princípios de economia política e tributação. Vamos à exposição da teoria das vantagens comparativas. Ricardo demonstra que são vantajosas as trocas internacionais, mesmo numa situação em que determinado país tem a maior produtividade que o outro na produção de todas as mercadorias. Porque a teoria anterior, por exemplo, a teoria das vantagens absolutas de Ricardo, de Smith é vantagens absolutas, Ricardo vantagens comparativas. Diz que o país se especializa naquilo que ele é mais eficiente que o outro. Tá? Aqui, Ricardo está dizendo que, mesmo que o país seja mais eficiente que o outro em todos os setores, tá? Compensa esse país se especializar apenas em alguns setores. Tá? E comprar no exterior, inclusive em setores em que ele é mais produtivo. Porque o Ricardo disse que é melhor você olhar internamente entre os diferentes setores e ver a distância de produtividade interna desses setores e comparar com a distância de produtividade externa de dois setores em outro país. Vamos detalhar um pouco essa teoria. Ela parece ser muito complexa, mas ela pode ser apresentada de uma maneira bastante simples. Tá? Primeira hipótese, os valores nas trocas internacionais não são determinados pela quantidade de trabalho dos bens envolvidos. Você fala, peraí, mas o fundamento do valor não é a quantidade de trabalho incorporada? Então, o Ricardo está dizendo, como faz o Mill, como faz os economistas clássicos, que isso não aplica exatamente assim no comércio internacional. Né? E a explicação por que essa lei do valor não vale no comércio internacional, porque não há mobilidade de mão de obra entre países. Tá? Então, as duas mercadorias intercambiadas podem não representar a mesma quantidade de trabalho entre nações diferentes. Esse é o primeiro aspecto. O comércio entre a Inglaterra e Portugal, que é o exemplo citado por Ricardo. Né? Uma dada quantidade de vinho é transferida em troca de certo montante de tecido. Não quer dizer que o mesmo trabalho incorporado na Inglaterra é igual ao trabalho incorporado em Portugal. Tá? Em cada caso, é requerida determinada quantidade de mão de obra, representada por horas de trabalho, como na tabela a seguir. Vamos ver esta tabela. É a teoria das vantagens comparativas com um exemplo numérico, seguindo a linha de Ricardo. Então, são os mesmos países citados por Ricardo, os valores numéricos não são exatamente iguais. Né? Horas de trabalho por unidade de tecido, Portugal 90, Inglaterra 100. Tá? Ok? Então, Portugal necessita de 90 horas de trabalho para produzir uma unidade de tecido, a Inglaterra 100. Horas de trabalho por unidades de vinho intercambiável. Portugal necessita de 80 horas de trabalho para produzir uma unidade de vinho. A Inglaterra necessita de 120 horas de trabalho para produzir uma unidade de vinho. O que vocês estão vendo aí? Que Portugal é mais eficiente que a Inglaterra na produção de tecido e de vinho, porque produz uma unidade de cada de cada qual, com uma quantidade menor de trabalho, um número de horas menor de trabalho. Mas, embora Portugal seja mais eficiente que a Inglaterra nos dois setores, ainda assim compensa para Portugal se especializar só em vinho e trocar vinho por tecido inglês. Tá? Embora a Inglaterra seja menos eficiente do que Portugal na produção de tecido, requer 100 horas de trabalho, Portugal só 90 horas de trabalho. Por quê? Porque você deve olhar os valores relativos entre dois setores do mesmo país. No caso, Portugal olha para 90 e para 80. Inglaterra olha para 100 e 120. Mesmo que Portugal só empregue 90 horas de trabalho para produzir uma unidade de tecido e 80 para a produção de vinho, enquanto a Inglaterra produz as mesmas unidades empregando 100 e 120 horas de trabalho, ainda assim é do interesse de Portugal especializar-se na produção de vinho. Por este país, Portugal, ao fazê-lo, poupa 10 horas de trabalho só precisando de 80 das 90 horas de trabalho anteriormente alocadas na produção de tecido, que são transferidas para gerar uma unidade intercambiável de vinho que poderá ser trocada pela produção de tecido da Inglaterra. Eu estou supondo que uma unidade de vinho é trocado por uma unidade de tecido. Aí você fala, mas não é a mesma quantidade de trabalho. É o que eu falei, no comércio internacional você não iguala a quantidade de trabalho incorporada. A hipótese que eu estou incorporando a essa tabela é que uma unidade de tecido é trocada por uma unidade de vinho. Tá? Olha só, quando Portugal deixa de produzir tecido e só produz vinho, ou seja, quando ele se especializa na produção de vinho, o que ele faz? Ele poupa 10 horas de trabalho. Né? Por quê? Porque ele precisa de 80 horas para produzir a primeira unidade de vinho
e 80 horas para produzir a segunda unidade de vinho, que vai ser trocada pelo tecido. Antes ele precisava de 90 horas para produzir esse tecido. Agora, com as 80 horas, ele produz vinho, que é trocado por tecido, como se ele produzisse tecido também. Tá? Então, ele poupou 10 horas de trabalho. Então, foi bom para Portugal, né? Certo? Ele, com 160 horas, tá certo? Ele tem uma unidade de tecido, tem tecido e vinho, uma unidade de cada. Antes, ele precisava de 80 com 90. Ele precisava de 170 horas. Agora, só 160 horas. Portanto, ele poupou 10 horas de trabalho. Ou seja, ele teve, Portugal, os consumidores de Portugal, teve acesso às mesmas quantidades de tecido e vinho, né, com emprego menor de trabalho. Então, aumentou a riqueza, aumentou a eficiência produtiva de Portugal, né, quando ele se valeu do comércio internacional. Mas será que o mesmo também é vantajoso para a Inglaterra? Será que o comércio internacional é benéfico para todos? Então, veja, 10 horas de trabalho poupada dos portugueses representa um ganho de bem-estar para os portugueses. Mas será que existe um ganho de bem-estar para os ingleses também? Bom, a Inglaterra, nesse modelo, vai se especializar em tecidos. Tá? Então, ele vai atender, né, a demanda de vinho interna na Inglaterra, importando de Portugal. Tá? A ideia é que, nas trocas internacionais, os ingleses consigam oferecer a mesma quantidade de vinho para o mercado interno, trazendo o vinho de Portugal. Então, significa que os ingleses só vão se especializar na produção de tecido. Então, eles vão produzir, né, eles vão alocar 100 horas na produção de tecido, tá certo? Menos eficiente que Portugal, é verdade, e mais outras 100 horas na produção de tecido, que vai propiciar ao consumidor inglês consumir vinho. Né? Então, a Inglaterra necessita agora de 200 horas de trabalho para ter vinho e tecido. Antes precisava de 220. Né? Então, também houve um ganho de bem-estar para o consumidor inglês, né, que ganhou 20 horas de trabalho, que é a diferença entre 120 e 100. Tá? Então, a Inglaterra, tanto os ingleses quanto os portugueses, têm um ganho de bem-estar no comércio internacional. É isso que está mostrando a teoria das vantagens comparativas. Okay? Antes de finalizar esta parte dedicada a Ricardo, vamos listar outras teses ricardianas. De fato, esse autor discute outros pontos importantes do comércio internacional, como as dificuldades de transferência de capital entre países, o problema do equilíbrio automático no padrão ouro. A gente viu que Ricardo, como um bulionista, né, isso foi visto na última videoaula, defendia o padrão ouro, ele volta a tocar nesse tema. Discute o efeito da abertura do comércio internacional sobre as taxas de lucro de um país. Tá? E é interessante, ele diz o seguinte, olha, o comércio exterior não afeta as taxas de lucro. Tá? Ele mostra que as taxas permanecem constantes com a abertura do comércio exterior, mas beneficia o país pelo aumento do volume de bens obtidos e também leva a uma melhora no nível do emprego doméstico. Ok? Então, basicamente é isso.